Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse podcast muito especial, porque, como vocês sabem, né, eu entrevisto várias pessoas aqui, mas hoje eu trouxe pessoas que trabalham comigo todos os dias, que me aturam, gente. Então, eles estão aqui para falar a verdade como ela é, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês aqui o Lucas e o Adalberto. E eu gostaria que vocês se apresentassem aí para o pessoal, por favor. Adalberto. Meu nome é Adalberto, tenho aí uma experiência já em vendas por um bom tempo. Trabalho com você desde 2020 na parte de corretagem, né? Tive essa oportunidade de trabalhar junto agora com a Vitória Flex na parte de atendimento. E creio que é isso, assim, de início, né? Eu tenho 2 filhos, sou casado. A parte de corretagem desde 2019, né? Sempre atendendo aí a parte de clientes realmente, né? E agora na Vitória Flex como gerente de atendimento. Um nicho diferenciado, né? Que é a parte de hotéis, de flats, que eu nunca tinha conhecido. Eu tinha até um certo medo, né, Lília? Sim. Uma resistência nisso. E agora eu estou descobrindo um novo nicho, uma nova oportunidade. Que bom. E você, Lucas? Bom, eu sou o Lucas, né? Tenho a minha formação na área administrativa e na Vitória Flats eu trabalho coordenando as unidades da Stays, né? Que seria a questão da hospedagem e da com o proprietário, né? Respostas aos hóspedes, inclusive, bem como na parte da Vitória Flats, que é lidar com o Adalberto, que tem 2 filhos. Bem isso, Lucas. Legal, gente. Eu queria que o Adalberto contasse um pouquinho como que a gente se conheceu. Acho que foi interessante essa história, né, Adalberto? Foi bem interessante, né? A Lília também, até como muitos clientes, né? Mandando mensagem pelo Instagram, depois pelo WhatsApp. E foi bem no começo da pandemia. E eu tentando fazer o contato com ela. E ela sempre falando, não, depois, quando eu voltar para São Paulo, e a gente se fala e tal. E eu falei, não, acho que você não está entendendo. Eu estou querendo trabalhar com você aí em Boituva, onde ela estava. Que foi logo no começo da pandemia mesmo, né, onde estava tudo fechado, né, e eu sempre fui pro lado de terrenos. E eu conheci a Lilian através de um vídeo que ela fez no Instagram. E aí eu fui lá, comecei a mandar mensagem para ela, ela falou, então, como a gente pode fazer? Eu falei, eu vou até aí. E eu fui. Mesmo com aquelas barreiras sanitárias que existiam na época e tudo, eu falei, bom, o máximo que vai acontecer é eu chegar na cidade e vou ter que voltar. Então eu fui, conversamos, aí dali começou uma parceria muito boa, né? Sempre muito transparente para todos os lados, muito bem equilibrada. Isso aí demonstrou confiabilidade, tanto é que essa oportunidade me foi gerada pelo trabalho que foi desenvolvido, pela nossa diretriz de comportamento, né? Pela nossa parte profissional, de ser sempre transparente. E acho que foi uma fase engraçada, uma época que assim que eu estava caçando realmente, assim como muitos clientes, né, Lili? Mas foi bacana, foi assim que começou. E de lá para cá, a gente sempre veio com muito respeito, ética profissional, né? E até a hora que ela me convidou a ser gerente aqui de atendimento. E foi muito legal também, porque lá foi uma experiência nova para nós. Para mim, totalmente diferente, porque em 2019 fui procurada por um cliente e ele me ofereceu essa oportunidade de trabalhar em Boituva, um empreendimento que ele tinha comprado com outros investidores. Uhum. E eu falei, gente, eu não vendo terreno. Eu não vendo terreno. E aí ele falou, não, mas você precisa ir lá conhecer pessoalmente. Aí eu fui, a gente ficou apaixonado pelo local, que é maravilhoso. É maravilhoso. Condomínio São José de Boituva. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho com ele. E aí falei, bom, vamos topar o desafio. E aí, gente, tudo acontece, tem um propósito. Sim. Porque São Paulo fechou e eu fui obrigada a ir para Boituva. Porque era o único lugar que a gente poderia ficar mais à vontade. Então, aí um projeto que seria parcial acabou se tornando principal, né? Fiquei lá cuidando daquele empreendimento. E aí nós fizemos parcerias com as imobiliárias da cidade. Daí o Adalberto
fazendo esse contato comigo, e eu achando que ele queria ser corretor em São Paulo. E eu falei, não, mas ele mandou o currículo e fotos. Eu falei, gente... e ele super educado, né? Aí eu falei, não, Adalberto, quando eu chegar em São Paulo, a gente conversa. Ele, não, eu vou aí. Aí chegou lá de máscara, né? A gente tudo de máscara, distanciamento. E foi muito legal, porque aquele trabalho ali foi 100%, o empreendimento foi 100% vendido, Sim. Os investidores ficaram felizes, todo mundo que comprou também fez um bom negócio. Sim. Então, foi um momento bem propício, né, para aquele trabalho. E aí eu falei, bom, se a gente se deu bem trabalhando em Boituva, vamos trabalhar São Paulo agora. Paulo. Foi mesmo. E aí estamos aí com esse novo desafio e grande, né, Grande. Adalberto? Agora, uma célula pequena por enquanto, né, Lilian? Sim. Mas almejando, claro, um grande resultado, né? Sim. Eu me sinto confortável de falar, assim, de entrar numa empresa com mais de 25 anos, sabe? É uma história, um legado que tem para trás. E uma responsabilidade, mas eu me vejo com uma responsabilidade mais leve, porque eu sei que tenho o teu respaldo, tenho aqui do Lucas também, tenho o backstage, né? Toda uma equipe por trás, eu não estou só. Então, é isso que me deixa confortável. Sim. E o Lucas? Lucas, como que você nos conheceu? Conta aí. Então, seria similar, no caso, a gente se conheceu também na pandemia, né? Vamos lá, eu não sou de São Paulo, não sou natural de São Paulo, eu sou natural de Alagoas. E assim como a maioria que vem a São Paulo, eles tendem a pegar trabalhos pesados, né? E eu tinha largado um curso de engenharia, né? Eu fazia engenharia na Federal, mas minha meta sempre foi trabalhar e estudar, né? Então, eu estava só estudando, não estava dando muito certo. Então, eu falei, não, tem que estudar e trabalhar. Então, São Paulo vai me dar a oportunidade de estudar, porque passar na faculdade seria o de menos para mim. E o trabalho eu teria aqui em São Paulo, né? Então, São Paulo. Assim que eu cheguei em São Paulo, eu peguei um trabalho pesado, não era o que eu estava buscando, né? E eu via que não estava dando muito certo, porque a pessoa tinha saído da engenharia, né? Os sonhos lá em cima, e não estava conseguindo chegar lá ainda. Então, através do curso que eu tinha acabado de entrar na área administrativa, eu encontrei uma oportunidade na empresa, né? Aí aí era trabalhar home office por causa da pandemia. E assim, um sonho, né? Vou sair de um trabalho pesado, vou trabalhar home office, né? Então, já tô acima da maioria, né? Tamo chegando. Então, a gente marcou a reunião lá na Paulista, na Alameda Santos. E no escritório, no caso. E no escritório a gente se conheceu, né? Aí tava a Lilian, tinha o outro pessoal também, o Júnior. Inclusive, quando eu cheguei, eu pensei que era o Júnior. Então, a gente fez a reunião, falou, não, a empresa tá aqui e tal. Aí vamos. Aí a gente começou com o estágio. E ao longo do estágio foi conhecendo a empresa, a gente foi amadurecendo. A Lilian me conheceu, a Lilian viu que realmente eu tava querendo crescer e tinha que crescer, não tinha espaço pra voltar, entende? Não existe um plano B, né? Então a Lilian falou, opa, a gente quer te abraçar, vamos? E eu falei, por que não? E estamos aí, né? Logo, 2 anos. E pra mais, se Deus quiser, né? A pandemia já passou. Sim. E que venham os bons ventos. Sim. Amém. Então, gente, eu trouxe vocês aqui pra gente explicar pro pessoal como funciona um pouquinho o nosso dia a dia. Então, às vezes as pessoas me veem aqui nos vídeos, então só eu fico aparecendo, então dá a impressão que a Vitória Flats é só a Lilian, né? Só uma pessoa, mas existe todo esse respaldo que eu tenho da equipe, cada um na sua função. Então, por exemplo, o Adalberto, ele cuida da equipe de corretores, de atendimento, mas ele normalmente, ele está na linha de frente, a minha pessoa de confiança, né? Meu braço direito ali. Então, sempre que eu recebo aqui um contato do pessoal que vem pelo YouTube ou que vem pelos portais, enfim, de qualquer mídia, me procuram, porque eu que acabo aparecendo, mas aí eu já indico, falo, olha, gente, eu vou passar aqui para vocês para o meu gerente de atendimento, então o Adalberto já vai ali, já vai começar a atender sempre também ali em paralelo, né, a gente discutindo sobre o interesse do cliente, qual a melhor oferta, qual a melhor imóvel para ele, então a gente sempre está em contato aí diariamente. Então, é isso que eu queria que vocês conhecessem, né? Trazê-lo aqui para vocês conhecê-lo e ele também poder se apresentar. E vocês terem a certeza de que vocês vão ter aí um bom profissional atendendo vocês, porque ele falou um pouquinho aqui que ele começou na corretagem, mas
tem uma baita experiência também aí, vamos dizer, né? Uns aninhos de Adalberto. Um currículo. Não vamos revelar tudo também, não, né, Lília? Vamos aos poucos. Vamos aos poucos. Vamos dar um pouquinho antes da pandemia só. Sim, vamos começar daí para frente, né? Então, assim, ele tem uma grande experiência na área de vendas, de atendimento ao cliente. Ele trabalhava em outro segmento. E está aí disponível, né, como profissional. Sim. Eu acho que essa questão da afinidade que nós estamos falando, da transparência, você sabe que essas características, elas atraem ou repelem. Não repelem. Então, a gente acaba atraindo pessoas que a gente realmente gosta de trabalhar. Uhum. E eu acho que, eu sempre brinco que, assim, não é só a questão também da idoneidade, da transparência, do profissionalismo, mas é a questão também do resultado. Uhum. Né? Então, a gente une essas duas coisas e aí dá tudo certo. Então, acho que isso é importante a gente dizer. E aí, quando as pessoas... Conta aí para o pessoal, quando você atende, como que funciona? Bom, é assim. Você faz quase sempre o primeiro atendimento. Isso quando não vem das plataformas de venda, né? Então, a parte assim de plataformas, através das plataformas que o Lucas até mexe com essa parte. Quando é um contato direto da Lília, ela já me passa esse cliente. Eu vou dar o primeiro atendimento, mas ela já notificou que vai ser atendida. A primeira coisa é querer entender e dar o fator humanizado ao outro lado. A gente pode ter várias ferramentas. Hoje o pessoal vai muito pelo WhatsApp, muito pelo digital. Mas é fazendo o contato humanizado, falando que tem uma outra pessoa do outro lado e querendo entender. Esse entender, o que seria? Seria a primeira parte do filtro. Essa pessoa muitas vezes vem com muitas dúvidas a respeito de se é bom, se não é bom, como eu faço, se é acessível, né? Tem a primeira barreira, né, Lilian? E acho que, como todos, quando já tem uma certa expertise, ele já sabe o que quer, aonde quer, já tem endereço, já sabe como faz. Mas não são todos assim também, né? A gente sabe que tem pessoas que vêm de outros estados, né? Outras cidades, vêm para investir na parte de São Paulo. E aí entra a nossa assessoria, né? A gente não faz nunca sozinho. Então, para vocês terem uma ideia, aqui praticamente esse trio aqui, essa tríade é que vai começar a fazer o filtro. Porque quando eu não sei, eu pergunto para a Lília, e a Lília passa para o Lucas, separa isso. Então, existe assim um fator individual para cada atendimento, né, Lília? Sim. Não é uma coisa globalizada. Então, cada pessoa que entra em contato vai ter um pré-atendimento para a gente saber realmente o que a gente pode estar filtrando de melhor e dentro do orçamento que ela também tem. Que não adianta a gente também colocar um imóvel, uma parte de um imóvel que ela não vai ter acesso. Né? Que então a gente tem um respeito primeiro com o investimento que a pessoa está buscando, né? A preocupação também de dar um resultado que ela precisa, né? E dar essa assessoria. Isso aí a pessoa vai se sentindo mais confortável, liberando mais informações que a gente precisa, que são situações e palavras chaves para aquele instante, para a gente entender realmente de um formato, falar assim, olha, eu tenho 3, 4 opções aqui que eu acredito que você fazendo uma análise a gente vai conseguir um bom resultado e uma garantia do teu investimento. Então, esse é o primeiro, né? E aí a gente vai filtrando de atendimento a atendimento, né? Individualizado, humanizado, fazer de uma forma que a outra pessoa do outro lado se sinta que tem uma equipe atrás, né, por trás ali, que está preocupada também da pessoa não perder o dinheiro, de saber investir, e muitas vezes está entrando num nicho que pode ser tudo bom e o outro também nem tão bom, né? Uhum. Mas toda a parte de hotéis dá resultado, tem rentabilidade. Eu estou aprendendo muito, né? Em parte de investimento, de hotel, o Lucas me ajuda, Lilian é formidável a parte de assessoria dela. Então, acho que essa parte do pré-atendimento é crucial. Sim, isso é muito importante.
E a gente tem também, a gente está falando aqui do cliente que quer comprar. Então, ele pode comprar uma unidade no pool, ou ele pode querer comprar uma unidade fora do pool. Sim. E aí, quais são as diretrizes aí que a gente tem? São essas duas vértices, né? No pool, então a pessoa vai ter a parte realmente com a administração da própria bandeira, né? E fora dela vai ser por conta dela mesmo, né? Então, toda a parte de custos, manutenção, né? Ela vai ser por ela. Pode estar até dentro do hotel ou um imóvel independente, mas toda a parte vai ser administrado por ela, né? Então, ela tem há clientes que querem dentro do pool com possibilidade de tirar futuramente. Então, ele vai sentir, vai perceber se dentro do pool tá bom para ele, tá confortável, porque ele não vai ter manutenção. Ele não quer saber se estourou o chuveiro, se a resistência queimou, se a maçaneta deu problema, né? Ele não quer saber disso. Então, muitas vezes é uma comodidade. Tem pessoas que preferem nesse formato, né? Muitas vezes até pessoas mesmo fora do estado. Sim. Porque não conseguem estar em Minas, está no Rio Grande do Sul, como vai vir aqui para São Paulo? Administrar. E tem pessoas que querem dentro, fora do pool, porque muitas vezes tem fácil acesso, né? E fora do pool também tem a possibilidade de ser uma moradia, né? Uso próprio. Uso próprio, porque quando está no pool, ele é um proprietário, entre aspas, né? Ele é o proprietário de posse, mas ele também não pode ficar lá usufruindo da unidade. Oferecer a unidade para alguém ficar na estadia, não. Ele é um cliente dentro de uma bandeira de hotel. Até mesmo se ele for no hotel, ele vai pagar como qualquer outro. Sim. Não é verdade? Mas você paga para usar. Não é? Paga para se usar. Então, ele tem um bem, mas não quer dizer que tem total liberdade de chegar, pegar a chave, entrar lá e sim. E o fora do pool tem essa possibilidade. É por isso que muitas vezes a nossa primeira pergunta é para moradia ou para investimento. Se for para investimento, dentro do pool, claro. Se for para moradia, que tem a possibilidade da pessoa estar locando e usufruindo, que tem aquela locação mista, né? Ele vai ficar um período aqui na cidade, ele fica 3 meses aqui, né? Depois até o Lucas pode me dar mais assessoria nisso. Depois locar o resto do ano. Sim, aí explica aí, Lucas, como que... Por exemplo, eu tenho um proprietário que ele está dizendo fora do pool, que o proprietário tem para uso próprio, ele mora. Porque existe, mesmo esse fora do pool, tem 2 tipos, né? Tem um que mora efetivamente, que ele está ali todos os dias, e tem aquele caso que ele usa esporadicamente, ou a empresa, às vezes, acomoda alguém, tem outros dias que ninguém usa. Então, a gente queria que, aproveitando o gancho aí, né, que o Adalberto está jogando a bola para você, explica aí para o pessoal, para os proprietários. Em São Paulo, né, São Paulo, uma das maiores cidades da América Latina, e etc., polo industrial, né, industrial não, é polo econômico, né. O que acontece? As empresas, elas compram flats para realizar hospedagens dos seus diretores, executivos e etc, né, para uso próprio. Mas empresas não utilizam como moradia fixa, né? Elas não vão comprar e vão falar, opa, vou morar aqui. Não. Geralmente, o pessoal que trabalha na empresa, os executivos, eles são do Rio, Santa Catarina, e eles vêm para uma reunião, né? Então, eles ficam no flat da empresa, né? Então, vai lá um final de semana ou, comumente, durante a semana, de domingo até quarta, domingo até quinta, né? Após esse período, o imóvel fica com a vacância, né? Uma vacância que poderia estar sendo remunerada, né? Então, por exemplo, um flat, comumente, né, o condomínio ele é um pouco caro, principalmente dependendo da bandeira que você pega. Você pega uma bandeira grande, aí você vai pagar um pouco mais. Mas para o executivo, né, quanto maior o nível do prédio, maior o conforto. Sim. Então, geralmente fica vago. Então, o pessoal analisa, opa, tá vago, eu posso remunerar, né? E tem um outro público também, que seria o pessoal que compra e para uso próprio, né? Mas não tem essa expertise de falar, opa, eu só uso até aqui, eu vou alugar aqui, entende? Porque exige, né, de um certo tempo. E quando você
você é um executivo, você não tem tempo para lidar com uma pessoa que vai usar seu imóvel, né? Ainda mais se receber algum tipo de crítica, alguma coisa. Imagina, você é dono do imóvel, você alugou o seu imóvel, aí a pessoa te liga, Menosprezando, falando, reclamando. O sentimento que você vai ter de um bem que é seu, né? Um bem próprio. Então, é complicado. E outra, geralmente quando você realiza hospedagens, você tem que ter 24 horas do seu dia para aquilo, né? Não tem menos que isso. A maioria do público que vem a São Paulo, eles não se hospedam durante o dia, né? Eles geralmente vão de madrugada. Então, você tem que estar acordado de madrugada para a pessoa chegar na recepção. Opa, não encontrou autorização aqui. Entende? Não vai... O prédio não vai liberar ninguém se você não ligar e falar, opa, libera. Entende? Então, você tem que estar lá para a pessoa. Um executivo não vai estar. Entende? Então, é onde entra a Vitória Flats. A Vitória Flats está nessa para suprir essa, no caso, essa seria a primeira demanda, né, do público, que seria o executivo, que tem um imóvel e tem essa vacância durante a semana ou final de semana, né, onde a gente pega o imóvel, realiza a hospedagem do proprietário, né, da empresa, dos executivos, né, que sejam, e após a saída dele, a gente realiza a hospedagem de terceiros, para terceiros, né. Então, a gente prepara o imóvel para o executivo e prepara o imóvel para os hóspedes que vêm a São Paulo, né? Então, você tem o seguinte, você tem um imóvel, né? Você tirou do pool, você já estava no pool, né? Você comprou fora do pool, né? Vamos pôr, e vai ser usado por executivo, né? Você, como empresa, não vai deixar o seu executivo, né? O seu diretor entrar no imóvel limpo, né? Você tem que preparar o imóvel, tem que pôr um lençol, uma coisa. A Vitória Flats já faz isso, entende? Então, o que acontece? O imóvel entrou pra gente, tá com a gente, né? Você é um proprietário, colocou o imóvel para Vitória Flats, né? E você fala, opa, o diretor da empresa, ele vai utilizar aqui o imóvel de domingo até quinta, tá? De quinta em diante vocês utilizam. E caso ele não venham, né? Caso ele não venha, a gente comunica a vocês para que possam disponibilizar para terceiros, né? Então a gente fica lidando com isso, geralmente eu lido com os proprietários, com as empresas, e assim, é bem tranquilo. Mandou um WhatsApp, opa, hoje a gente não vai utilizar, tá liberado. Aí a gente já coloca N reservas, porque a gente tem um catálogo de clientes enorme, tá? Então a gente consegue direcionar ali, fazer uma promoção e ocupar rapidamente. Então você fala, opa, ó, domingo eu tô utilizando o imóvel, de domingo a quinta. Então entra a equipe da Vitória, né? E faz praticamente o que o hotel faz. Coloca toalha, coloca sabonete, coloca todos os itens para o executivo utilizar, tá? A saída dele, após ele sair, a gente entra no imóvel, realiza a vistoria, tira o enxoval que ele utilizou, repõe um enxoval limpo para atender um outro hóspede. Agora, imagina, você que é dono do imóvel, vai utilizar o imóvel, não vai pagar para utilizar o imóvel e ainda vai ter lucro em cima do imóvel, entende? Sim. Aquela vacância que você não teria, que você teria um custo para manter o imóvel, para utilizar o custo com o enxoval que você teria também, inclusive, se tiver um enxoval ainda, né? Toda aquela correria para conseguir, você não vai ter mais. Você vai utilizar o seu imóvel como se estivesse no hotel, né? Eu gosto de dizer o seguinte, a única coisa que a gente não oferece, né, por enquanto, é o café da manhã. A única coisa que você não vai ter é o café da manhã. Porque o pessoal gosta de chegar no restaurante e falar, opa, coloca no quarto 511. Então, entende? Essa parte a gente não chegou ainda. Mas a parte você vai ter tudo, né? E como proprietário ele tem ciência disso também, que ele não vai chegar e falar, opa, põe no meu quarto. Entende? Então, a única coisa que ele não vai ter vai ser isso. Então, mas aqui você está falando, por exemplo, quem está fora do pool... Vamos ver se eu entendi o que você está oferecendo. Você está fazendo uma chamada para aquelas pessoas que já usam o próprio imóvel, mas não moram nesse imóvel, né? Então, você está fazendo a chamada para esses dias que a pessoa não utiliza, deixar disponível para a Stays Vitória Flats administrar e ele conseguir ter um lucro sobre esses dias que estaria o imóvel ali parado, é isso? Exato, para eles não perderem dinheiro, que eles estão perdendo dinheiro, né? Uhum. Ele utilizou ali, a maioria de São Paulo faz isso, utiliza de domingo até quinta, domingo até quarta, e o resto fica vago. Mas ele não tem essa dinâmica de conseguir encaixar reservas ali, lidar com críticas e etc. Então a gente consegue lidar com tudo isso, consegue conciliar o uso do proprietário e o uso dos hóspedes, entende? Então seria mais para essa questão, para esse primeiro público que é mais, que utiliza apenas uma parte da semana o imóvel, né? Entendi. Então, a gente tem unidades na Stays hoje que a gente administra, que são unidades exclusivas e nós administramos, o proprietário não utiliza, certo? Isso aí já faz parte do nosso trabalho. E agora você está falando de pessoas que têm nos procurado, inclusive tem unidades que a gente administra que já funcionam dessa forma, proprietários ou o filho dele utiliza ou alguém da empresa.
E aí, quando ele está utilizando, a gente fecha calendário, vamos falar assim, né, a linguagem da hospedagem, fecha calendário. Quando ele disponibiliza, a pessoa foi embora, ele avisa, a gente abre calendário. E aí ele acaba ganhando dinheiro, de repente, para pagar as despesas fixas que ele tem e consegue ter essa rentabilidade, dar um pouquinho mais. Então, como eu coloquei, o condomínio tende a ser um pouco caro, né? Então, imagina que você vai ter o imóvel, a gente vai fornecer enxoval, né? Enxoval limpo, no caso, a gente vai fornecer sabonete, tudo bonitinho lá, como se fosse hotel, né? E a gente vai oferecer ainda a rentabilidade no final do mês. Então, se você consegue pagar o condomínio, pagar IPTU, pagar luz, pagar todos os custos e ainda pagar, e ainda usar com roupa limpa, com enxoval, com a garantia que no outro dia, se você for chegar lá, vai estar limpo, entendeu? Vai estar com roupa limpa ali. Vale a pena. Já tá no conforto, entende? E aí, ainda por cima, ter aquela previsibilidade. Hoje, essa semana eu não vou utilizar. Então, provavelmente no final do mês eu vou ter lucro. Ou até um mês, né, Lucas? Muitas vezes 2, 3 meses, né, Lília? Pode acontecer isso. Sim. Né? A gente tá falando assim de coisas durante a semana. Mas tem proprietários que chegam, saem de férias em dezembro, novembro e só voltam no outro ano. São com três meses com essa vaga, essa unidade vaga. Né? E com possibilidade de ele estar rentabilizando o próprio imóvel. Né? Tirando toda a parte de custo. Né? A gente fala de custo, né, do condomínio, IPTU, que mesmo fechado... Ele continua pagando. Vamos falar assim, o taxímetro tá rodando. Então o IPTU, não é porque ele fechou a porta, levou a chave, que o IPTU vai parar. O elevador está funcionando, a luz está correndo, né? Ele pode não pagar taxa de água um pouco mais baixa, alguma coisa assim. Mas o bom é que ele faça esse giro continuamente, né? Como está falando de calendário. Né? Olha, vou ficar um certo tempo, né, Lília? Vou ficar um tempo fora. Sim. E há clientes que passam por mim também, né, falando assim, eu quero uma unidade que me dá a possibilidade de eu ficar, né, principalmente ali na região do aeroporto. Eu tenho voo na segunda-feira muito cedo, eu quero chegar no domingo, pegar o voo, né? Então usa domingo e segunda e volta só na quinta, né? Muitas vezes só para fazer uma escala, alguma coisa, e nem passa nesse imóvel, porque ele só precisa de domingo, segunda e no máximo terça. Aí fica o resto da semana todinho. Né? E há esses casos assim, né? Existem, né? Existem com a gente e fora da gente. Com a gente eles estão ganhando, né? Sem a gente eles estão pagando. Então, isso que você colocou é interessante porque ele se inverte nos imóveis que a gente tem no litoral, né? Geralmente a gente bloqueia no final do ano para uso do proprietário e a grande maioria, a boa parte do ano, assim, muita boa parte do ano, tá vago e tá rendendo, tá? Tá ali, a gente tá hospedando, vem pessoal do interior, vem pessoal de outros estados. Sim. Todos pro litoral a gente está hospedando, tá? Diferente do imóvel da capital, aqui da cidade, o proprietário tende a utilizar um pouco mais, né? Com um pouco mais de frequência, porque é trabalho, né? Então, tem que trabalhar. Se não trabalhar, sim, não entra dinheiro. Já o litoral é mais férias, e geralmente você não tira férias todo final de semana, né? Que acaba ficando pesado. Então, o que acontece? Nos nossos imóveis do litoral, o número de vacância é muito maior. Né? Então você como proprietário de um apartamento, vai no Guarujá, um apartamento no Guarujá. Qual o período que você realiza? Qual o período de uso do seu imóvel? Você utilizaria ele todo final de semana? Qual o maior período de uso, Lilian, que você utilizaria seu imóvel no litoral? Mas nas datas mais significativas, né? Que o pessoal usa carnaval, passagem de ano, Natal, só, né? Depois, às vezes, não tem nem tempo de... Entende? E os demais tá vago. Estão lá vagos e sem uso. Então, a gente consegue rentabilizar em cima disso. O imóvel continua dele, ele continua utilizando e tá ganhando em cima. Então, além de ser um imóvel de veraneio, né? Não sei se a palavra é essa. Isso mesmo. Além de ser um imóvel de veraneio, ele vai ter uma rentabilidade. Então, passa a ser um investimento de fato, né? Não apenas um imóvel de veraneio. A gente tem oferecido, em alguns casos, até uma parceria legal que a gente tem feito com alguns proprietários, porque tem alguns locais que a gente queria ficar concentrado em São Paulo capital.
gente não gostaria de sair daqui porque nossa equipe está aqui. Então é mais fácil da gente atender. Mas alguns proprietários gostam tanto do nosso trabalho aqui que eles acabam querendo colocar os imóveis em outros lugares. Então, às vezes, a gente entra numa parceria com ele. Às vezes, ele tem uma pessoa ali, ou da família, ou de confiança dele, que faz essa parte do operacional, vamos dizer assim, que é limpeza, recebimento dos hóspedes e tudo mais. E a gente trabalha com a parte tecnológica, com a nossa plataforma, levando essa hospedagem para ele, né, conseguindo os hóspedes e mandando lá para ele receber. Então, a gente acabou abrindo aí algumas frentes, né, Lucas? Agora a gente nós estamos na Riviera, nós estamos no Guarujá e Franca, em breve no Rio. Então, a gente tem feito isso em parceria com os nossos clientes, porque assim, nossa ideia é que todo mundo ganhe. Então, eles acabam contribuindo também, entendendo, né, essa questão e tem sido muito legal. Quando o Adalberto colocou a parte do atendimento, né, não é só um atendimento, é um relacionamento. É um relacionamento. Né? Ele compra, ele assina o contrato com a gente, o imóvel fica com a gente, ele gosta da gente, ele faz o nosso marketing para os demais. Sim. E ainda procura outros imóveis dele para deixar com a gente, outras oportunidades de compra para pôr com a gente também. Então, Sim. não é apenas uma venda, é um relacionamento, né? A gente liga, dá bom dia, recebe figurinha, recebe bom dia, abençoado dia para você. Muitas vezes pega algum fuso horário, né, Lucas? Entende? Depois das 22 horas, 23. Então, eu gosto... Mas acontece porque nós somos humanos e a outra pessoa se sente confortável de saber que está tendo esse contato, né? Tem alguém que vai lhe responder. Isso é a melhor coisa, né? Porque se naquele negócio, digite 1, digite 4, volte estrela, aperta a hashtag, isso aí realmente acho que o cliente, eu não me desiste, vejo, né? Acho que não vejo a Vitória Flats, né, Lili? Aperta 1, agora aperta o 3 para retornar, fale com o nosso atendente no 9. Volta 3 casas. Volta 3 casas. Não, a pessoa está recebendo esse contato e chega a ser assim uma coisa tão fluida, tão natural, que a outra pessoa fala assim, eu sei que ele não me respondeu, a Lília ainda não passou, o Lucas ainda não notificou, porque está buscando informações, né? Porque a gente vive de informações. E muitas vezes não depende de nós, né, Lília? Sim. O imediatismo. Sim. Né? Principalmente a parte, como o Lucas trabalha na parte de saber se o proprietário, como está a unidade, se está disponível, se não está, quando está. Tem um delay nesse período, nessa informação. Sim. Né? É diferente comigo, que é o pré-atendimento, né? Onde eu massacro aqui o Lucas, eu, né, bombardeio ele aqui, me arrumo ali, me arrumo lá, mas quando a pessoa vem no nicho de lançamento, né, de hotel que já está funcionando, de um pool que já está fisicamente está ali e nós sabemos que tem unidades ali. O que eu faço é filtrar qual é a unidade, né, e colocar na mão dele. Falar, ó, tem essa aqui. Sim. Né? Mas para ser abastecida essa plataforma, não é por robô. Temos que ter o contato de alguém, do proprietário, colocar na nossa mão, né, Lina? Fazer o leque, né? Falar assim, olha, eu tenho essa unidade aqui, tal lugar, está disponível, quero venda, eu quero somente locação, né? Como você falou, tem situações que a pessoa pode estar num empreendimento muito bom, tendo rentabilidade, surgiu uma situação que ele está agora precisando de capitalizar para fazer uma outra coisa. Sim. Né? Aí passa por todo esse processo. Aí tem vistoria, tem toda essa parte. Mas, enfim, eu acho que a parte humanizada que faz com que a Vitória Flats tenha, primeiro, mais de 25 anos no mercado, porque sempre foi assim, né, Lília? A Lília sempre me falou, na época dos cadernos, arquivos, os armários e tal, mas hoje mesmo com a plataforma, mesmo com a tecnologia, mesmo diante de tantas câmeras, mesmo a gente sabendo que temos todas as ferramentas digitais, mas a gente ainda dá a forma humanizada a outra pessoa. Seja ela um proprietário de uma unidade ou de muitas unidades, é a mesma forma. Do primeiro investimento ou daqueles que têm muito investimento. Então, para nós, não importa o tanto que a
a outra pessoa do outro lado tenha. Ela só precisa ser ouvida, escutada e falar assim, eu posso estar te atendendo sim. Vou te responder assim que eu tiver as informações, vou ter uma assessoria, eu falo com a Lília, eu falo com o Lucas, pessoas que vão me dar uma cobertura e vão me dar aquilo que eu estou buscando. Não, por que eu falo aquilo que eu estou buscando? Porque tem uma outra pessoa esperando a informação. Sim. Eu acho que é isso que é o mais importante, Sim. a humanização do atendimento. É verdade. Lucas, você falou sobre o café da manhã, porque a gente acaba conseguindo oferecer uma diária um pouco mais barata, vamos dizer assim, né, do que o hotel, porque não está incluso o café da manhã. Mas o hóspede, ele pode tomar o café da manhã no hotel? Ele pode, bem como ele, né? Se for do interesse dele, ele deve, né? Pela comodidade de não ter que passear na cidade. Mas, assim, o restaurante do hotel, ele é um restaurante que serve à comunidade. Ele não serve, né? É aberto ao público. Exato, é aberto para todo mundo. Ele não serve exclusivamente ao hotel. Entendi. Né? No caso, nos nossos casos que a gente tem, né? Não sei se existe algum exclusivo. Então, o nosso hóspede, ele pode sim fazer uso do restaurante para café, almoço, janta, tudo que tiver, lanche, ele pode sim, né, com pagamento à parte, né? Entendi. Não haveria uma vinculação à unidade, né? Você não chegaria e falar, opa, põe na conta do 511. Não haveria essa vinculação. E caso ele queira fazer essa vinculação, o pessoal vai falar, opa, aqui só cash. Então, mas ele pode fazer uso pleno da... Tá, mas pode... até no hotel mesmo, Lilian, tem a possibilidade de você fazer uma alocação direta para o hotel com café da manhã, pensão, né, completa, meia pensão, ou isento de tudo, somente só para pernoite. Não é isso? Tem alguns que cobram até o estacionamento à parte, então vai depender do hotel, né? Isso, e quando você põe na ponta da caneta, na ponta do lápis, né, tem restaurantes que o café é um pouco inacessível, né? Então, as pessoas gostam de passear na cidade. A grande maioria dos nossos hóspedes passeiam na cidade. E, assim, você tem N possibilidades de tomar café, né? Sim. Então, você pode tomar café. Não fica preso, né, Lucas, ao hotel, né? Ao hotel, exatamente. Entendi. Né? E o custo que a gente oferece, a acomodação para hospedagem, ele é muito, sabe? Você tem acesso... Eu gosto de colocar assim, que a gente oferece acessibilidade aos melhores hotéis de São Paulo. Entende? Porque todo mundo pode ficar no bom hotel. É só entrar na Vitória Flats. Cada esquina de São Paulo tem uma padaria, né, Lucas? O pessoal coloca, eu tô próximo disso, tô próximo daquilo. Eu falo, gente, você tá em São Paulo, você não tá longe de nada. Aqui, cada esquina aqui de São Paulo praticamente tem um realmente, né? Uma padaria. Hoje é um cake house, né? É uma padaria, é uma cafeteria. E aí, cafeteria argentina, francesa, né? Tudo de todos os tipos, todos os formatos, realmente. Você imagine, por exemplo, esses hóspedes que realmente ficam lá, sei lá, 3 meses. Porque é gostoso você ir para um hotel e tomar o café da manhã, mas é uma novidade. Agora, se você vai ficar, por exemplo, 3 meses e você precisa sair cedinho todo dia para trabalhar, às vezes você nem usufrui do café da manhã. Então, não justifica, às vezes, o custo. Então, às vezes vale a pena tomar um café rápido, né? E quando você estiver mais tranquilo, você vai lá e toma um café demorado no hotel. Então, não apenas nesses casos. Como eu coloquei no começo, o pessoal que compra a unidade para uso e tem essa oportunidade de deixar com a gente para locação, há outros que não compram, mas usam com a gente, né? Então, a gente realiza a locação direta, assim. Eles reservam por cima de reserva. Reserva, tipo, as 4 semanas, né? Dias úteis, no caso, domingo a quarta, domingo a terça, domingo a quinta. E, assim, a gente fecha praticamente um mês com ele, entende? Com o mesmo hóspede. Exato. Então, o café não é, assim, nada demais, tá? Da mesma forma que você chega no hotel, você fala com o café, mas o café você vai ter que pagar. Então... Tá na diária. Tá na diária. E se não tiver, seu cartão tá lá, entende? Tudo que você comer lá no restaurante vai ser descontado. Sim. Então, você vai continuar pagando da mesma forma. Então, o café pra gente nunca foi nenhum tipo de empecilho e não é porque o pagamento pode ser efetivado da mesma forma. E se a gente passar pouco café da manhã, vai ter que pagar adiantado. Então, e se você não consumir, entende? Já pagou. Então, isso é bom. A gente falou aqui, então, do atendimento ao cliente quando ele quer começar a comprar ou alugar um imóvel em São Paulo. Agora, a gente falou também do proprietário, que o serviço que nós prestamos na Stays, Vitória Flats, que inclui aí, você falou a gente tem equipe de arrumação, limpeza, equipe... O que mais que a gente tem? A gente tem equipe para tudo, logística,
Na verdade, operacional, né? operacional. Reserva, central de reservas. Atendimento. Isso. Daí, ô Lucas, mas aí vamos falar um pouquinho do hóspede. Vamos mudar um pouquinho agora. Digamos que a gente tem o site, a gente vai deixar aqui para vocês na descrição, para a pessoa poder se hospedar. Vai ter cupom de desconto? Você vai deixar algum cupom de desconto aí pro pessoal? Com certeza. Libera. Libera o cupom aí, Lucas. A gente pode pôr o hashtag cast, né? Vamos oferecer aí 10% de desconto para todos que entrarem através do link que ficará em algum lugar aqui. Em algum lugar aqui. Com certeza. Aqui na descrição, olha, na descrição a gente vai colocar. Então, as pessoas podem entrar lá no site, que a gente vai deixar na descrição. Qual é o site? staysvitoriaflats.com.br. E aí, a pessoa, na hora que tiver, explica como é que eles vão usar o cupom de desconto. Ao entrar no site, né, você vai escolher a sua acomodação, né? E, geralmente, quando eu estou no site, eu escolho por região. Que região eu quero ficar hoje? Né? Eu vou para Pinheiros. Então, eu busco a Pinheiros, né? É porque eu me coloco. São Paulo é tudo próximo, então você só busca a região ali, mas no geral tá próximo de tudo. Vai ficar no Oscar Freire, vai ficar no aeroporto. Né? Então, vai lá, vou ficar em Pinheiros. Clicou no anúncio do Pinheiros. Pegar um Suítes Oscar Freire. Né? Você clicou no Suítes Oscar Freire, você entrou. Aí você vai selecionar o período que você vai ficar. Né? Selecionou o período. Você vai aparecer o valor para você e vai aparecer a parte de pôr o cupom, né? Você tem um código promocional? Aí sim eu tenho, né? O Lucas forneceu hashtag cast. Então você coloca... Só escrever ali o cupom na hora que você estiver fazendo, antes de fazer o pagamento. Exato. E clique em ir. Aí o valor vai ser atualizado com os 10%. Né? Aí você dá 10% de desconto? 10%. Tá bonzinho hoje, hein? Olha, nem eu tenho esse privilégio, hein? Olha, Lília, a gente precisa conversar nossas bases comerciais, viu? Eu não tô tendo esse Você não deu desconto, né? Vamos hashtag de 10%, não. Então, olha, o Lucas tá liberando aí pra você também. Tá, só pra parte de hospedagem, tá, pessoal? Então, o Lucas tá liberando. E aí, o hóspede, o que ele pode esperar? Então, fala aí. Quando ele for atendido, como que é o atendimento? Vamos lá. A maioria dos hóspedes, no caso, esses mais simples, né? Eles não entendem que um prédio, um hotel, ele é um prédio, um condomínio, né? E que tem uma administradora por trás de um condomínio que realiza hospedagens, né? Um hotel nada mais é que isso, né? Uma administradora que realiza hospedagens. Só que eles pensam que o hotel é o prédio, né? Não existe um condomínio, ali é um prédio. Então, quando a gente recebe esses hóspedes, né? Eles vêm com isso. Né? Mas, assim, basicamente não há nada de diferente do hotel, tá? A não ser que ele peça um serviço de quarto, mesmo assim, os donos de restaurantes, eles não vão perder a venda, tá? Sim. E a maioria leva a comida pro hóspede da mesma forma, atende, a gente cansou de pegar N talheres no quarto, devolver ao restaurante, então, assim, tudo que ele espera do hotel, ele vai ter com a gente, né? A toalha limpinha, cheirosinha, roupinha de cama toda arrumadinha, Sim. Tá? O banheiro extremamente limpo, tá? Tudo. Tá? A gente realiza vistorias de entrada e saída de hóspede. Então Todas as vistorias, exatamente. Né? Isso então, é importante dizer. Então, quando o hóspede entra lá, a gente já tem a certeza que tá tudo ok, tá tudo limpo, né? Tudo testado, tá tudo funcionando. Com certeza. Até isso que eu ia colocar. Não há possibilidade de ter nada quebrado nas nossas unidades e nem de permanecer, porque a gente não lida com inquilino, a gente lida com hóspede. Sim. E hóspede de hotel quer se sentir no hotel. E você não se sente no hotel com o ar-condicionado quebrado, com a cama quebrada. Entende? E os nossos hotéis são hotéis conceituados. Então, assim, nas nossas unidades, a manutenção ela é frequente. Tá? A gente não fica com nenhum tipo de problema, a gente lida com tudo, a gente resolve tudo rápido. Exatamente. Mas até a base, né, Lília, da Vitória Flats, né? A visão, a missão e os valores. Sim. Né? De cuidar do outro lado, né? Então, esse cuidado que tem, da preocupação da outra pessoa que está chegando, né? É isso que acho que é uma... Não é só na Stays Vitória Flats, mas pela Vitória Flats e cuidar de todos nós, né? Da parte que está aqui no atendimento, do corretor também, de fazer o bom atendimento lá na ponta, que muitas vezes a gente pode acompanhar ou não, mas ele já está sabendo como vai ser, como vai ficar, aonde que é, né? Exatamente. É missão, valores e realmente saber que vamos entregar o melhor. Então, não o mínimo do que isso. Exatamente, como você colocou, na parte do atendimento, você lida ali com o público e tal, você fica
monta todo o relacionamento, né? Para ele sentir a confiança. Na parte da administração da Stays, o proprietário, a partir do momento que ele assina o contrato que deixou com a gente, ele fica basicamente, ele só volta a falar com a gente na renovação, porque até lá ele não vai ter nenhum tipo de problema com nada, ele não tem, a gente soluciona tudo, sabe? Tudo. Então, assim, esse pessoal que tem medo tá fora do pool, vou ter que lidar. Entende? Os nossos, assim, ele só vai falar com a gente na renovação. Sim. Opa, vamos renovar. Tá? A gente, até hoje a gente só tá rodando renovações por cima de renovações. Então, ele tem essa tranquilidade, entende? Ele não precisa ter nenhum tipo de problema, não vai lidar com nada, tá? Ele vai só receber. Os clientes que começaram com a gente estão aí, né? Estão todos aí com a gente. Aí, sempre renovando. Sempre renovando. A menos que ele vendeu, a pessoa vai usar, é diferente. Exato. Mas eles até ficam com dó, né? Quando acontece isso, que eles não querem sair. E uma coisa legal também, Lucas, por exemplo, a gente tem um atendimento para o hóspede, que isso é uma coisa que você falou que quem aluga por conta, né? Às vezes através de alguma plataforma, principalmente Airbnb, que é o que o pessoal mais utiliza, ele tem que ficar lidando ali com o hóspede. A gente já teve hóspede que pediu até violão pra gente. Né? A gente não conseguiu fornecer, mas o restante... Não conseguiu ainda. Ainda! Senão a gente manda até o cantor, né? Encomenda e deixa na porta. Então, a gente tem atendimento também, isso é importante falar, né? E tanto para venda, quem quer comprar, porque às vezes a pessoa... Eu sou assim, às vezes, eu mando mensagem fora de hora, porque é o horário que você para ali, né, para fazer. E aí, como que é o atendimento? Então, no caso do hóspede, né? A gente vai lidar com o hóspede, a gente vai realizar a captação do hóspede nos portais, né? Diferente da pessoa física, geralmente ele busca portais mais informais, como a Airbnb, né? Aquele hóspede mais que você tem aquela conversa antes de realizar a hospedagem de fato. Nós não, nós realizamos hospedagens em sites mais... profissionais. Isso, mais corporativos mesmo. O pessoal que vende é aquele público que espera um hotel. Então, a gente vai entregar o hotel para ele, né? Sem o café, mas o café ele vai pagar a parte, mas ele vai ter o hotel, tá? E a gente não tem nenhum tipo de reclamação, nossas notas estão sempre lá em cima, e a gente não tem esse público que a gente conversa antes, é um público de hotel, né? E a nota tá lá em cima. Então, se tá lá em cima é porque a gente tá entregando o que o hotel entrega, ou melhor, né? Em alguns casos a nota tá até acima. Então, assim... De um jeito mais personalizado do que o próprio hotel muitas vezes está oferecendo, né? Então, eu gosto de colocar assim, a gente não tem nenhum tipo de burocracia. Os nossos hóspedes dizem, tem como entrar mais cedo? Eu falo, tá liberado. Sim. Agora você vai pro hotel, fala, posso entrar mais cedo. Entendeu? Aí, opa, calma. Sim, se tiver a disponibilidade, desde que não tenha outro hóspede lá, e a gente puder atender, a gente vai sempre atender as demandas. A gente tá sempre, tipo assim, 100% pro hóspede, atender o melhor possível, né? Se ele pensa, tem como deixar as malas? Se tiver como deixar, a gente deixa. Tem como entrar antes, se tiver como, a gente deixa. A gente não pode pôr ele junto com outro hóspede dentro, né? Casos a casos, né? Tudo acho que é conversado, né, Lilian? Sim. De uma forma que, podendo atender, acho que a Stays está sempre assim, né, como o Lucas mesmo fala, disponível, acessível e de uma forma que fala assim, espera que sem resposta você não fica. Sim. Né? Sim, a gente tem um atendimento 24 horas, né? Tem um atendimento 24 horas, né? A gente emite recibo, no caso da hospedagem. Né? E vamos lá, o hóspede recebe N e-mails, né, da confirmação da reserva, da hora de check-in, hora de check-out, né, um e-mail também de avaliação. Ele recebe nosso contato, nosso e-mail, nosso site, né, e ele entra em contato com a gente pelo WhatsApp ou por ligação, tá? 24 horas a gente atende, a gente responde o WhatsApp também. Então, assim, ele tem toda a estrutura. Se ele solicita toalha, se ele tem algum tipo de problema, a gente soluciona todos os problemas. E a nossa estrutura ela é tão grande, né, que se houver um tipo de problema, né, e assim, que a gente não consegue arrumar de jeito nenhum, olha lá, o mundo acabou, né? Ou então o apartamento caiu uma parede. Aí realmente você pode ficar tranquilo que ninguém vai precisar mais de você, Luquinhas. Então, vai lá, caiu uma parede do apartamento. Aí assim, realmente a gente não vai ter como repor a parede de uma hora para outra. Então a gente consegue direcionar ele para outra acomodação. Tá? A gente tem essa simplicidade de falar, opa, se tá aqui no apartamento 511, vem pro 512. Entende? Não vai conseguir mais se hospedar ou ter aquela estadia, é possível migrar essa... Exato. Na verdade, a gente não tem nenhum tipo assim de problema, porque a gente já soluciona todos muito rápido. A gente não... As nossas acomodações não podem ter problemas, né? Então a gente soluciona... tem uma palavra para isso,
Eu não consigo pegar a palavra agora. Mas você se antecipar aos problemas, né? Sim. A gente não quer ter problema, então a gente se antecipa Você faz a um todos. preventivo. Exato. Em todos, pra gente não ter nenhum tipo de problema. Então, Na verdade, a vistoria é pra isso, né? Sim. Então a gente já faz pra isso mesmo. Para detectar. Solucionar. Eu brinquei, né, que eu até gravei um vídeo com... No dia você não estava, mas eu gravei um vídeo num prédio, numa unidade, que você tinha ido comigo, foi você e a Kátia, e eu brinquei que a nossa equipe caça defeitos. Porque a gente chegou lá para pegar o apartamento para administrar, então lá seria o contrário, não seria para a gente camuflar os defeitos. É o momento da gente colocar para fora tudo que precisa ser consertado na manutenção, que é o momento de detectar para o nosso hóspede não chegar lá depois e detectar isso. Sim. Então, eu chamei a equipe de caça-defeitos, né? Então, a gente tem... Encontre os 7 erros. Né? Encontre. Tem apartamentos que a gente tem, que eu fico impressionada, que não tem nada, né? Assim, é impressionante, não tem como você achar defeito, mas... A gente tem essa equipe aí que faz isso. Então, a parte de caça-defeitos, caso alguém tenha ficado assim, proprietário, fiquei desconfortável caçar defeito na minha casa, né? Mas não é isso, assim, mesmo que a gente pegue uma unidade, vai lá, cheia de pequenos problemas, não é a gente que está colocando esses problemas, o hóspede vai pôr, entende? Há um ranking em todos os sites, os melhores são sempre os primeiros. E se a gente não consegue oferecer o melhor, a gente nunca vai ser o primeiro, a gente nunca vai entregar uma boa rentabilidade. Sim. Então, assim, a equipe, né, caça-defeitos, é mais para buscar o que vai impossibilitar a acomodação de trazer um bom resultado, né? Você, quando vai ficar no hotel, você quer tudo o mínimo, né? Mínimo. Mas se a gente não conseguir oferecer o mínimo, como é que a gente vai entregar o máximo, né? Que é o que você espera que a gente entrega para você. E não vai conseguir. Então, a gente vai lá verificar, opa, esse ar-condicionado aqui tá com barulho, tá vazando água. Sim. Então, se coloca no lugar do hóspede. Sim. Lucas, acho que vem pelo posicionamento primeiro do site, né, Lilian? Uhum. Não adianta nós, da parte de locação, da parte de venda, colocarmos lá que a unidade tem isso, tem aquilo, porém, o chuveiro está gotejando. O aquecedor não funciona. O ar-condicionado tem um problema, um pequeno ruído. Pô, a pessoa fala assim, então essa unidade aqui eu não quero, eu vou pegar problema. Então tem que estar, acho que esse caça-problemas, né, realmente é fictício, não existe, viu, gente? Essa equipe lá dentro. São olhos preparados e treinados, acho que pela dedicação e por aquilo, pela assertiva. Vamos dar o melhor. Sim. Tem problema? Vamos levar para o proprietário. Precisa ser corrigido. É verdade. A gente colocou que a gente oferece serviço de hotel, né? A gente está no prédio do hotel, a gente oferece o mesmo serviço do hotel, né? Uhum. Só que de forma mais simplificada, né? Sim. Mais simples e dinâmica. Então, se o hotel oferece uma acomodação confortável, né? Bem limpinha, arrumadinha, as paredinhas tudo limpinha, devemos oferecer também, entende? Sim. Porque a gente quer entregar tão bem quanto e melhor que o próprio prédio. A gente não consegue fazer isso se não tiver o mínimo, que é um quarto limpo e organizado. Eu acho que isso puxa a régua para cima, sabe? Eu acho que quando a gente trabalha e procura apresentar para o cliente, vamos dizer assim, essa perfeição, que não existe perfeição, mas Sim. A gente tenta se aproximar ao máximo de oferecer tudo ali do melhor e, né, limpo, que a gente fala muito sobre limpeza, que é uma coisa muito importante, e manutenção em dia e tudo mais. A gente começa, eu tenho sentido isso, talvez você também, a gente começa a receber contatos de proprietários que eles já vêm e já falam, olha, Lília, vai lá e vê o que precisa ser feito na minha unidade, porque eu quero realmente rentabilizar. Se tiver alguma coisa, porque às vezes, gente, é uma coisa tão pequena que vale a pena o investimento. Então, a gente acabou agora de pegar várias unidades esse mês, né, que... Olha só, o proprietário, ele foi lá nas unidades, ele viu, ele fez o caça-defeitos, ele fez. Então, ele falou, olha, eu já vi vários defeitos aqui, eu vou mandar arrumar. Então, ele mandou pintar todas as unidades, mandou colocar o que estava quebrado, ele consertou. E depois disso, ele ainda pediu para a nossa equipe ir lá e ver se faltava mais alguma coisa. Daí a gente foi, unidade por unidade, a gente fez as anotações, passamos para ele, olha, esse aqui falta esse item aqui acrescentaria, né? Precisa ter, porque o hóspede espera isso.
E aí ele falou assim, essa semana eu falei com ele, ele falou assim, tá autorizado, pode colocar tudo lá, porque realmente eu quero ganhar dinheiro com meus imóveis. Sim. Então, essa visão, né, Lucas, desse proprietário e de outros que têm nos procurado, porque a maioria tem feito isso. A maioria dos que estão entrando já vem com essa cabeça, né? Então, acho que os nossos vídeos estão trazendo também essas informações importantes. Cada vez mais a gente quer trazer informação, porque é o seu bem, é o seu imóvel. Exatamente. Você está super bem localizado num prédio maravilhoso. Como que você vai deixar a sua unidade abaixo daquilo que é o esperado? Você tem que deixar melhor. E o pessoal que usa, vai lá, você é dono da empresa, você vai trazer seu executivo, né? Tem que estar no mínimo no padrão de um prédio. Você tem uma unidade no hotel 5 estrelas. Se o hotel é 5 estrelas, sua unidade tem que estar nas 5 estrelas, né? Não menos que 5. E assim, quando tá fora da gente ou fora do pool, algumas elas têm um giro tão rápido ali de inquilino, entra, sai. Você colocou, alguns não são de São Paulo, né? Existem casos também de proprietários que não são de São Paulo que alugam, né? Mas eles não lidam muito com essa parte de manutenções. Então, entra, sai, deteriorou totalmente. Então, quando você entra no prédio, você 5 estrelas, né? Aí você vê aquela piscina enorme e tal, 6, 7 elevadores, 10. Aí chega na unidade de aquele... Opa, faz parte do prédio. Entende? Por quê? Porque não teve aquele cuidado a cada entrada e saída. A cada entrada e saída, aquele cuidado, aquela limpeza, sabe? Aquela faxina. Mas eu sei por que acontece isso. Porque não está na administração da Stays Vitória Flats. Entendi. A partir do momento que migrar, né, Lili? Vamos puxar a sardinha pro nosso lado? Não acaba. Vamos vender nosso peixe, né? Não é, Lilian? Sim. O proprietário não mora na cidade. Não mora no estado, muitas vezes. Sim. Aí coloca no entra e sai, parece guichê do metrô. Entra e sai. Um está saindo, o outro está entrando. A pessoa começa a ter uma pontuação, como você mesmo falou, né? A Vitória Flats tem a Stays, que tem uma grande pontuação em plataformas renomadas. Nós somos só premiados. Só que o proprietário, né? Também no Airbnb, como que é? Eu também, plataforma assim, Booking, essas coisas, ele tem uma pontuação. Sim. O que está faltando? Uma Stays, Vitória Flats, para fazer gestão, a administração, né? Com profissionais que tem, claro, o time do caça-erros aí, mas assim, de fazer uma boa administração da outra pessoa, aonde estiver, em que país estiver, a pessoa está tranquila porque tem um operacional, um atendimento 24 horas, ele vai ficar 24 horas onde ele mora? E aí, né? Então, acho que assim, até uma chamada, né, que para mim agora foi até uma surpresa. Você vê, eu não sabia da dimensão, da grandiosidade de um operacional que você cuida. Então eu tô tranquilo. Então, eu gosto de colocar assim, o Book, ele não ranqueia, ele não te dá nota. Sim. Tá? O Airbnb, ele não te dá nota. Nenhuma plataforma te dá nota. Mas a avaliação tem? Então, quem te dá nota é o hóspede. E independente se sua unidade ela tá no Booking, tá na Airbnb, está fazendo locação por temporada, ou se você faz uma locação, né, longa permanência. Exato. Sim. Quem vai avaliar a sua acomodação é o hóspede. Então, se uma imobiliária, né? Você tem Mas existe? Existe. Você você, um corretor, vai levar um executivo, né, num prédio, 5 estrelas, super bem localizado em São Paulo. Então, você já está com um hotel, né, muito bom. Aí, quando você vai para a unidade, você não encontra a unidade de acordo com o prédio. Então, o próprio hóspede, né, o próprio cliente que você está levando, ele vai dizer, essa unidade aqui eu não me identifiquei, porque eu encontrei, né, alguns pequenos problemas aqui que não me adaptei. Então, vamos buscar uma outra. Então, assim, você percebe que está tudo de acordo. A única coisa que não está de acordo é apenas uma manutenção, uma pintura, uma limpeza, né? Coisas simples que às vezes passa batido e o proprietário, ele perde um inquilino de altíssimo calibre, né? Que ele não vai ter nenhum problema com pagamento, renovação por cima de renovação, não vai ter que ficar lidando com imobiliária toda hora, tá livre, não tá livre, tá livre, não tá livre. Aí tem que mandar um monte de foto para eles. Não vai lidar com isso porque o hóspede, um hóspede bom, mas quando ele chega na acomodação, ele não tá de acordo com o prédio. Então, assim, consegue vender. E muitas vezes pode vir até acontecer. Esse hóspede bom é dono de uma empresa muito forte, que abrindo uma sede ou algum escritório num espaço aqui de São Paulo, que ele agora está confortável de sair de um estado, falar assim, eu preciso montar uma filial em São Paulo, né?
E com isso aí ele está fazendo o quê? Visitas e falar assim, eu quero esse flat, essa unidade anual. Sim, acaba alugando Eu quero fechar tudo por esse período, porque eu estou vindo para visitar, eu estou vindo aqui para conhecer uma sede de um escritório, né? Mas vai ficar aqui o meu pessoal da diretoria para montar a equipe, fazer isso, né, Lilian? Sim. E pode acontecer Tem isso. muito. Né? E muitas vezes, como você falou, por causa de uma sujeira, uma coisa pontual, 70% do que ele está vendo, ele fala, pô, já não gostei. Já não vai, não é aqui. Eu ouvi uma coisa que eu achei interessante, essa comparação. Tem algumas cidades, vamos citar o Rio de Janeiro, digamos que você tem um restaurante no Rio, num lugar bem localizado, e você tem um fluxo muito grande de pessoas. Então, você não se preocupa, às vezes, com a qualidade, entendeu? Sua cadeira está lá meia quebrada, não está muito boa, o restaurante está precisando de manutenção, mas você está vendendo. Então, o que você faz? Você não está nem aí. Quer que as pessoas até comam rápido para vir o próximo, para você poder vender. Então, isso eu percebo que acontece, às vezes, nessas unidades fora do pool, que são administradas por longa permanência. O proprietário sempre fala assim para a gente, mas eu alugo assim. Quando a gente chega e fala, gente, TV de tubo, esquece, as crianças que nasceram agora, elas nem sabem o que é TV de tubo. Então, esquece isso no flat, porque as pessoas querem levar tudo que sobra para o flat. Então, o que acontece? É isso que você falou, está denegrindo o seu próprio patrimônio. Vai chegar uma hora que você usou tanto, usufruiu tanto, que você não repôs aquilo, que você vai ter que fazer uma reforma geral. Vai gastar muito mais, porque você não cuidou dos pequenos detalhes, o problema se agravou. Então, começa a pensar naquilo como um patrimônio seu, porque o pool está sempre fazendo retrofit, sempre fazendo reforma, porque o pool não vai receber um hóspede e deixá-lo ali, né, com o apartamento detonado. Então, se o seu apartamento precisa de reforma, nos procure, porque a gente também tem parcerias, a gente pode indicar para você pessoas que não vão ali cobrar um absurdo, mas vão fazer ali um retrofit para você e você vai poder receber muito mais, porque aí você pensa, eu estou ganhando dinheiro. Você pode ganhar muito mais se você fizer isso. Porque então, as pessoas não ligam de pagar bem, mas elas querem ter o conforto. Exato. Tem essa parte de ganhar bem também e tem a parte da liquidez de locação também, né? Então, se sua unidade está tão bem apresentável, né? Você não vai ganhar rios de dinheiro, mas não vai ficar vaga, tá? Se você faz um comparativo, o pessoal vai fazer o comparativo, né? Sim. Geralmente quem vai alugar, ele não vai chegar na sua unidade e falar, opa, só tô vendo essa, né? Ele tá vendo outras 10. Então, quando ele colocar as 10 na mesa, a sua é a melhor. Então, a sua vai ter uma liquidez de locação enorme. Aí você vai fazer o seguinte, né? Geralmente o pessoal faz a média por ano, né? Quanto que eu tô ganhando por ano? 10%, 12% em cima do imóvel. Mas se seu imóvel fica 2, 3 meses vago, entende? Aí já quebra Você muito. fica pagando condomínio IPTU, tendo prejuízo. Quando joga na média, derruba a média. Mas se sua unidade está bem apresentável, então assim, ela vai girar muito rápido, sabe? Muito rápido. Os inquilinos serão bons. E na grande maioria eles nem vão sair, né? Os hóspedes nem vão sair, eles vão acabar renovando, porque o medo de sair e pegar outra coisa assim, sabe? É melhor ficar, porque aqui eu já conheço todo mundo, a unidade está bem apresentável. E esses hóspedes que pegam unidades bem apresentáveis, são hóspedes de altíssimo nível, eles mantêm no nível que eles querem, né? Sim. No nível que eles merecem. E ainda mais a indicação, né? Ele pode indicar para uma... a indicação é tudo, né, Lilian? Sim. Se ela for positiva, muitas vezes aquela indicação é para uma quantidade de pessoas. Mas uma indicação negativa é para milhares. Alcança muito mais. Sim. Então, quando e hoje hoje as pessoas usam a internet, né, Adalberto? Sim. Então reclama ali na... Você pode ver lá, pode puxar, né? Que a gente, graças a Deus, a gente não tem, né? Quando a gente tem algum problema, a gente resolve, mas a gente não tem essas reclamações assim, porque a gente vai em cima para resolver, né? E os que não reclamam, eles procuram outra. Sim, sim. Entende? Então, assim, eu não reclamei, mas eu tenho outra, então eu vou para outra. Mas é uma indicação, acho que é uma indicação afirmativa, positiva, de um hóspede, de um cliente, de qualquer coisa, Lilian. Como você estava falando da ferramenta da internet. É um poder para te alavancar e também para te destruir. Sim, né? Quando a gente tem uma avaliação, né? Você chega, você está falando com o cliente, nossa, obrigado pela tua atenção, pela informação, né? Tipo assim, você está superando a expectativa. Isso que é muito bom, né? Independente se for para Lucas, para Adalberto, para Lilian, para qualquer um que está aqui ou que fica como a nossa equipe que está aí, é muito bom, né? E essa avaliação vale o quê? Uma indicação.
né? Tivemos uma experiência dentro desse mês, fazendo uma venda, né, Lilian? Uhum. A indicação foi a melhor ferramenta que nós não esperávamos, né? Sim. E aconteceu, de uma cliente para um familiar. Você vê como que é o poder da indicação afirmativa, né? E ela nos superou, acho que superamos a expectativa dessa pessoa também, e tivemos uma indicação. Você vê, uma indicação com 100% de fidelidade, né? De positividade. A venda vem pronta, né? Vem praticamente. Na Estates também ocorre isso. Geralmente vai pôr aí na região do consulado, né? Consulado americano. O eventos ali no Morumbi. A mãe vem, o pai vem, gostei. Aí vem falar comigo, aí meu filho vem tal dia. Já faz a reserva pro meu filho, né? E quando eles vêm e tal, reserva cada um quarto. Ou então reserva um grupo de amigos e já deixa reservado para um próximo evento, já, sabe? Sim. Tem essa indicação também na Stays de hóspedes e também tem a indicação quando a gente pega um hóspede de altíssimo nível, né? Ele fala, como funciona o contrato de vocês? Eu tenho um amigo. Então a gente já consegue pegar um imóvel em cima de um hóspede. Sim. Também. É muito bom, né? A qualidade gera a recomendação. Isso mesmo. Pessoal, foi bom conversar com vocês. A gente tem bastante assunto, acho que dá pra gente depois marcar para gravar outros. Legal. Mas eu quero agradecer aqui a disponibilidade de vocês. Hoje nós estamos todos uniformizados aqui. Estamos chiques, né? Com a marca nova. Não é? Dourado. Dourado. Ficou muito lindo, né? Um novo formato, nova paginação, né? Sim. Do logo. Então, eu queria que vocês dessem aí um tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Pode me procurar. Fico à disposição, tá? Como a Lilian falou, sou uma extensãozinha dela aqui. O que vocês precisarem de mim aqui na parte de informações de hotel, de flats, essas coisas, pode ter certeza que eu vou dar o melhor de mim. Igualmente, tá? Também me colocar à disposição. E aqui é interessante para vocês entenderem que existe a Lilian Flats, mas também existe a Vitória Flats, tá? Estamos às ordens. Então tá bom, gente. Obrigada por hoje é só, gente. Eu quero agradecer vocês que ficaram com a gente aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.